Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos aí direto à polêmica. No Brasil, o conservadorismo ele só consegue se representar através da figura de Jair Messias Bolsonaro e também daquele filósofo que dá o substrato, né, ideológico para o movimento, que seria o Olavo de Carvalho. Entretanto, existe no Brasil algo do conservadorismo que vai além dessas duas figuras? O conservadorismo é mais, na verdade, do que o Bolsonaro, do que o Olavo de Carvalho? Segue o vídeo aí. A resposta deveria ser um é claro que sim, um evidente sim. Apesar de que ela continua sendo um sim, não é tão evidente, né, e não é tão nítido como parece, ou pelo menos deveria parecer. Mas existe sim um movimento, não vou dizer que é um movimento forte, mas eu vou dizer que existe sim uma gama de autores conservadores que eles vão muito além de Jair Messias Bolsonaro e também de Olavo de Carvalho, né? Nós temos que, ou melhor, eu estou trazendo ele aqui para vocês porque o movimento conservador no Brasil ele está praticamente começando a ganhar força agora. E ele precisa ganhar saúde, ele precisa de nutrientes, ele precisa também de uma coisa que é cara aos conservadores, o debate. Né? É uma coisa precisa a eles, é uma coisa apreciada pelos conservadores e nós não temos como debater sobre conservadorismo, até mesmo entre os conservadores, quando nós só temos uma gama de referência, né? Um horizonte, e esse horizonte é o que se popularizou chamar de olavismo ou então o bolsonarismo. Vamos fazer uma pequena diferença entre um e outro já já. Mas, o fato, existem autores conservadores no Brasil que as faculdades não pretendem mostrar para vocês, no ensino médio vocês também não vão ver, fundamental tão pouco, certo? Esses autores em livros, aulas de história, sociologia, filosofia, geografia, não. Mas eles existem e eles são de fundamental importância para o estudo, para o amadurecimento e para o aperfeiçoamento desse movimento que tem muito a contribuir com a saúde política no Brasil. É preciso entender o seguinte: no Brasil, se o assunto ele envolve política, ele necessariamente parece que não vai de 8 a 80, ele vai de 80 a 80 do outro lado. Via de regra, os extremos eles aparecem na mídia, eles aparecem nos debates. Os debates brasileiros eles são sempre um tanto quanto acalorados. É difícil você encontrar uma pessoa que ela ofereça um bom senso, uma linha de argumentação em que as pessoas de forma didática possam entender o que ela quer dizer. Não. Infelizmente nós estamos na época da lacragem e da mitagem, não é? Então isso é um atraso gigante, certo? Para o debate, não faz bem de forma alguma, e essa afobação política que é tão comum na nossa nação, ela tem prejudicado muito essa saúde que nós precisamos para manter uma nação com funcionamento que, a finalidade é alcançar de fato o bem-estar social. Não tem sido assim, não tem sido. E o Brasil, ele passa por um problema grave, né, porque nós somos, ou melhor, a América Latina, não é? É o laboratório da esquerda no mundo, inclusive da extrema esquerda. E geralmente, quando se tenta oferecer alguma resposta a esses fenômenos sociais e ideológicos, essa resposta ela vem na altura também do desafio. Se a esquerda ela entra em um discurso de extrema esquerda ou ela se mostra um perigo para a saúde social, a direita, pelo que parece, ela se vê na necessidade de também enfrentar o inimigo com as mesmas armas que ele usa. E até agora isso não tem feito bem para lado algum. E a população brasileira é quem está perdendo com isso. Então, a minha intenção aqui é oferecer para você informações mais saudáveis para que a gente possa ter um debate mais civilizado. Então, eu quero que você entenda. Países como os da América Latina, que são países, né, naquele conceito de subdesenvolvidos, que a população está muito preocupada em sobreviver. Veja bem, o aluno brasileiro ele tanto vai para a escola como ele trabalha. O professor brasileiro ele tem 3, 4 vínculos, onde ele tem que fazer algum bico, aula extra por fora, seja o que for. A população, de uma forma geral, não tem tanto tempo para ler, ela está muito preocupada em sobreviver, conseguir pagar boletos no final do mês. Então, assim, nós não temos uma cultura, nem dispomos também de um tempo e de um espaço, né, livre para poder nos dedicarmos ao livro, a um estudo profundo. Isso vai demorar um pouco a se resolver, né, bastante, na verdade. Mas aí vem um detalhe. Como a América, como o Brasil, que faz parte do continente americano, obviamente, né? Como o Brasil ele está nesse meio em que essa briga ela
implica na sobrevivência. Então, assim, geralmente aquilo que o ambiente que você está, que ele exige a sobrevivência, você não quer jogar com sua sobrevivência, você não quer colocar ela em risco. Então, você quer soluções imediatas para aquilo, né? E essa necessidade, esse também karma de precisarmos de soluções imediatistas também nos faz abraçarmos figuras que prometem essas soluções de forma imediata. Os salvadores da pátria, né? Aqueles que a figura deles são a solução para o problema. E é outro grave problema que o brasileiro ainda precisa se livrar disso, de que o movimento conservador ele defende ideias, instituições que façam aquilo que nós chamamos de civilização funcionar com lei e ordem. O império da lei, a manutenção da ordem e o bem-estar social. É assim que a mente conservadora ela olha para a realidade daquilo que é o convívio humano. E geralmente o ser humano, certo? Ele não é tão confiável, tanto que os próprios conservadores, eles defendem justamente isso, o ceticismo, né? A não confiabilidade dos políticos. Por isso que você vai encontrar conservadores, aqueles que de fato são conservadores, defendendo meios de fiscalização, certa investigação amplas e profundas. Porque os conservadores não confiam necessariamente nos políticos, eles confiam em instituições provadas pelo tempo, aquelas que conseguiram vigorar e funcionar bem, trazer estabilidade social. Quanto mais poder, a ideia da instituição, não as figuras, certo, que as compõem, mas a própria instituição tiver, mais conforto e segurança a sociedade vai ter também. Então, o Brasil ele ainda está nessa linha de procurar por pessoas que eles representem a salvação que a população tanto quer abraçar. E o nosso contexto de sobrevivência nos dá cabimento para tentar, de alguma forma, querer esse contexto. Isso ficou muito perene, né, nas figuras do Lula e do Bolsonaro, antagônicos, mas que foram tidos por cada um, né, com seus grupos políticos, com seus grupos sociais também, seus defensores. Eles foram representados como salvadores de um contexto em que o Brasil estava e precisava de um líder forte que pudesse direcionar em tal caminho. Então levantou-se Luiz Inácio Lula da Silva, né, o maior corrupto da história brasileira, e agora o presidente também, Bolsonaro, que está sendo alvo de críticas, e eu até diria que umas muito bem fundadas, viu? Com relação à condução dele na pandemia. Então, nós temos aí um problema grave, certo? Porque abraçamos a ideia de salvadores da pátria e nossas opções não são lá as melhores. Mas vamos dar um mérito aqui ao Jair Bolsonaro. Com ele, com a ascensão dele à política brasileira, nós tivemos aí um movimento conservador que ele passou a iniciar. Eu já vou fazer as críticas a esse movimento, mas se iniciou no Brasil um movimento conservador e agora o debate ele está ficando mais em voga. Ainda temos um problema muito grande porque a esquerda brasileira ela não dialoga, ela não é de debate, ela é de censura, ela é de cancelamento, certo? Então ela não permite que aquilo que é diferente, aquilo que não é espelho, certo, do PT, dos partidos da esquerda, possam tomar em algum momento espaço no debate acadêmico, no debate da universidade, certo? No debate ideológico. Ela não permite, ela ainda é muito forte nos antros universitários, aqueles que formam opinião, como jornais, por exemplo. Então, os conservadores eles estão ainda engatinhando para tentar, de alguma forma, conseguir espaço e fazer parte desse debate, o que é nobre, né? O que deveras deve acontecer. Isso é saudável para a sociedade. O antagônico, né, faz parte, aquilo que traz o confronto de ideias deve ser abraçado, deve ser permitido pela sociedade. Entretanto, a mentalidade de esquerda ela não funciona desse jeito. Certo? Não funciona. Agora o problema é que o movimento conservador ele começou e o seu parto ele foi bem problemático, né? E também poderíamos dizer o seguinte, que tal como ele vem se encaminhando, ele centralizou-se na figura do Jair Messias Bolsonaro e também do Olavo de Carvalho. E eu quero dizer para vocês que existe sim conservadorismo que vai além dessas duas figuras, certo? Essas personagens elas não resumem o debate ou a referência final dos conservadores. Infelizmente viraram os únicos horizontes. Agora, estou dizendo que eles têm que ser tirados? Não, eles têm que permanecer de fato, certo? Porque eles têm representação política, então eles têm que estarem lá onde eles estão. Entretanto, para que o movimento conservador ele possa de alguma forma ter alguma saúde, é preciso que olhemos para outras referências, para outras fontes, outros horizontes, e essas águas, certo, conservadoras, elas têm que rolar. É preciso estudar outras ideias também conservadoras de outros autores para trazer um amadurecimento para o Brasil, e eu quero oferecer a vocês essas outras ideias, ou melhor, esses outros autores. Antes de mais nada, vamos entender um pouquinho aqui sobre essa base bolsonarista, né, e a ideologia dela. Veja só,
Popularmente ficou conhecido como olavismo, o movimento daqueles que passaram a seguir as ideias, as defesas de Olavo de Carvalho. O próprio condena esse tipo de movimento chamado de olavismo, né? Agora, o bolsonarismo, de fato ele existe, é uma militância que está se organizando, ele tem muita força popular e apoio também ainda. E essa galera, eles defendem a própria figura e o governo do Jair Messias Bolsonaro, inclusive suas decisões, né? Que, diga-se de passagem, já variam bastante daquele quadro prometido por ele durante a campanha eleitoral. Mas é político e a palavra de político vale tal como nota de R$ 3, né? Ele varia bastante. E o Bolsonaro variou muito do quadro político prometido por ele. E agora, pessoal, nós temos um movimento que defende Jair Messias Bolsonaro e o movimento dos olavistas, né? Os que acreditam que é no governo do Jair Messias Bolsonaro, ou naqueles que vão segmentar a mesma base que ele, que as ideias olavistas podem se aplicar à sociedade. Então eles defendem o Bolsonaro com unhas e dentes. Então, para a gente dissecar um pouco, vamos primeiro, né, falar sobre o Olavo de Carvalho, que é um cara de uma inteligência ímpar, certo? Eu reconheço sim, o Olavo de Carvalho ele é filósofo e praticamente é um dos maiores que eu já li. Eu li 4 livros dele, né? A famosa trilogia e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, que é uma compilagem do Felipe Moura Brasil, sobre artigos do Olavo de Carvalho. É de uma inteligência fantástica, certo? Ele é sim muito inteligente, tenho que reconhecer. Quando eu leio, tenho que fazer um parênteses, né? Ele também reclama muito daqueles que dizem que o Olavo de Carvalho dos livros não é o dos vídeos que ele faz. Eu também não vejo isso, certo? Ele diz que é o mesmo, eu não vejo isso. O que eu encontro nos livros de Olavo de Carvalho é um tanto quanto diferente de quando eu vejo ele falar. Não sei se é a edição, se como ele pode pensar para manusear bem suas ideias e colocar na escrita, né? Porque se você está falando ao vivo, como vem na cabeça, e no escrito você pode planejar bem. Mas eu gosto muito mais do que eu encontrei nos livros do que aquele que eu vejo no Olavo se pronunciando. Poucas aulas dele eu assisti e de fato são aulas excelentes, é de um acabamento intelectual sem comparação, certo? Eu não tenho aqui dos filósofos mais comuns, até os pops no Brasil, eu não vejo nenhum da envergadura de conhecimento dele, né? Mas tem umas críticas e por isso eu não me considero nem um pouco olavista, né? Porque eu não vejo que os olavistas possam criticar o Olavo de Carvalho. Eu não vejo. Toda vez que eu vejo um olavista dizendo que eles podem criticar e que eles têm que criticar alguma coisa, é uma cortina de fumaça que eles dão, como por exemplo, o site dele é meio bagunçado, ele fala assim, assim tal, mas crítica concernente às ideias dele, a forma como ele se posiciona, eu não vejo. Às vezes eu entendo que o olavismo também coloca uma coleira sobre aqueles que se dizem olavistas, né? Porque se eles saírem do caminho, eles também são atacados pelos próprios olavistas. Você vai ver isso aí amplamente nas redes sociais. É quase um cancelamento, certo, da direita. Então, eu não me simpatizo muito com o movimento olavista, não. Gosto das ideias dele, mas tem outro conjunto de ideias que eu acho mais pertinentes do que as ideias do Olavo de Carvalho. Mas é esse cara que está dando o subsídio, né? É ele que é a substância filosófica daqueles que defendem o movimento em prol do Jair Messias Bolsonaro. E veja bem, o próprio Olavo de Carvalho, ele falou que o Jair Messias Bolsonaro era um intelectual. Ele disse isso em entrevista ao Pedro Bial, né? Bem, aqui eu vi um desvaneio gigante do filósofo, né? Claramente, pessoal, o Jair Messias Bolsonaro não é um intelectual. Claramente, se eu precisar explicar isso para você, então eu acho que você tem algum problema de dissonância cognitiva, certo? Mas eu não vejo Jair Messias Bolsonaro como intelectual. E isso não me preocupa. Isso não me preocupa. Eu até gostei muito durante a campanha eleitoral dele quando ele falou que aquilo que ele não soubesse, ele ia delegar as pessoas que sabiam que eram competentes, como ele sempre usava o Paulo Guedes. Achei isso show, certo? E apoiei essa decisão. Agora, dizer que ele é um intelectual, eu acho uma forçação de uma barra. Não. Eu acho que isso aí é praticamente forçar uma placa tectônica, certo? Não vejo cabimento nenhum em dizer que Bolsonaro é um intelectual. E ainda falando sobre o bolsonarismo, veja bem que havia o Olavo de Carvalho, ele defende uma cultura, de fato ele é um filósofo que ele é apegado, né, ao discurso sobre cultura. E não houve, até agora no governo Bolsonaro, nada significativo voltado para a cultura. Nada. Certo? Projetos de lei, esse tipo de coisa, nada aprovado, nadinha, certo? Nadinha. Eu não conheço nada. E até podemos dizer o seguinte, que aquilo que nós dizemos que mudou na cultura, porque os conservadores agora, eles saíram do armário, é simplesmente, de fato, um saída do armário.
Eles saíram e eles vieram à tona agora para debater, eles vieram para o espaço público, político, eles estão se mostrando, né? As ideias conservadoras estão aparecendo, graças a Deus por isso. Entretanto, isso é um mérito, certo, da ascensão de Bolsonaro, mas não é um mérito de uma prática política de Bolsonaro. Isso nada, uma ligação com a outra, nada a ver, certo? Não há projetos do governo para a área política até agora implantados, não. Certo? Méritos alguns aí de projetos da Damares, excelente ministra, entretanto, uma prática política, certo? Uma lei, alguma coisa que volte. Exemplo que até agora nós não temos praticamente um projeto que coloque um autor conservador, como Edmund Burke, certo? Um liberal para ser estudado profundamente, tal como Karl Marx é, no currículo escolar. Não há nada nesse ponto e eu acho que o governo Bolsonaro está pecando muito nesse sentido. Pois então, aqui eu estou tentando somente elucidar para vocês que esse movimento bolsonarista, ele se diferencia um tanto pouco, né, quanto do olavismo. Eu vou usar sempre essas aspas, né, mas o fato, pessoal, é que culturalmente não há nada aplicado por Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, aquilo que é substrato das ideias do Olavo de Carvalho, que seria justamente uma questão cultural, ainda não houve aplicabilidade, certo, pelo governo Bolsonaro e possivelmente aí, ou não, vamos ver, né, ele possa ir para o segundo mandato e durante o primeiro nada aplicado. Tudo bem que possamos ainda estar aterrando, né, por onde vamos andar, estamos ainda praticamente baixando a fumaça, a poeira e tal, só que o fato, né, nada na cultura, nada. Agora, para críticas um pouco mais pontuais, veja bem, o Olavo de Carvalho, ele fez aquelas profecias, né, dele e acertou. Ele foi muito cirúrgico naquilo que ele falou sobre como seria o governo do PT, sobre como iria se encaminhar o conhecimento no Brasil, sobre os problemas que a ideologia de esquerda iria trazer no Brasil. Isso é um mérito incrível desse senhor. Ele, de fato, foi profundo naquilo ali, foi muito certeiro e a gente está vendo e experimentando essa sociedade hoje. E tal, né, tal mérito dele que ele também possa ser aclamado por uma parte da direita e possivelmente aí uma grande maioria. Mas o Olavo de Carvalho ele também trouxe respostas à altura dos desafios. E os desafios que se ofereciam no Brasil eram de uma radicalidade. A esquerda no Brasil ela tem uma postura um tanto quanto mais radical, especialmente no campo das ideias, né? Lá, como eu falei para vocês já há poucos minutos, não existe debate, a esquerda não deixa. Então, o Olavo de Carvalho, pelo que parece, ele se viu na necessidade de oferecer ideias que elas pudessem entrar como adagas, né? Flechas certeiras e potentes para quebrar logo o discurso. Então, elas são também, digamos assim, não as ideias, mas a própria postura dos olavistas, em alguma medida eles são também radicais, porque geralmente é o que vem contra eles, então eles respondem na mesma moda também. Eles são radicais não no sentido de violento, certo? Mas também no sentido de que está ficando difícil o diálogo com eles. Se você olhar as redes sociais, o cancelamento ele vem por parte da esquerda porque eles são, né, organizados, eles são nem necessariamente majoritários, só que a capacidade deles de articulação é muito grande nas redes sociais e eles contam com a mídia, eles contam com os fornecedores de redes sociais, tudo do lado deles. Já a direita não tem essa organização, ela racha com muita facilidade, mas mesmo assim, quando você se encontra em um ambiente da direita que você discorda em algum momento de alguma das ideias de Olavo de Carvalho, alguma posição do Bolsonaro, é questão de pouco tempo para que centenas, até milhares de pessoas possam ir no seu Twitter, Facebook, seu Instagram e detonar você. Há um tipo de caça às bruxas, né, que ainda é mais forte do lado da esquerda no Brasil. Só que a direita também está de pouco em pouco se enveredando por esse caminho. E isso é o que eu vejo como problema também, porque o Olavo de Carvalho, como ele respondeu em algum ponto, né, com a radicalidade que a esquerda trouxe até ele, os seguidores dele também estão copiando as armas, os métodos, né, da esquerda, e nós estamos aí mais uma vez, né, num tipo de guerra fria polarizada ideológica nas redes sociais, no discurso, no debate no Brasil, e eu não estou vendo ninguém ganhar com isso. Estou vendo, na verdade, luta pelo poder e não luta, certo, por projetos de governo, lutas pelo diálogo, mas não lutas pelo debate. Então, o Brasil não caminha bem e me parece que esse segmento filosófico do Olavo de Carvalho também está seguindo por um caminho assim, pelo menos os seus defensores.
Isso é problemático porque existe um fenômeno, para quem se estuda grandes mentes, né, ideologias, chamado juízo em bloco. É quando você junta uma grande quantidade de pessoas que elas passam a ter um tipo de veneração pela figura e as verdades que vêm daquela figura, daquela personagem, elas são incontestáveis, elas são inquestionáveis. E se você passar a reclamar, passar a dizer que não concorda com tal ponto, você em algum momento sofre perseguição com relação àquilo. E isso se tornou, né, comum aí entre os olavistas, entre aqueles que são também bolsonaristas. Eles, bem, é o que eu entendo, eles estão quase que virando um PT de sinal trocado, né, com cores verde e amarelo. Então, isso aqui é um apelo que eu faço para dizer que não está legal. Certo? Não está legal. O debate não está acontecendo e eu sei que a esquerda ela é radical, mas a gente tem que ganhar essa guerra aí com alguma sensatez. Né? Nós temos que apresentar as ideias conservadoras também com um juízo de valor coerente. Nós temos que ser coerentes com o próprio conservadorismo, que inclusive o conservadorismo oferecido por Olavo de Carvalho é um conservadorismo à brasileira, né? É um conservadorismo em resposta, de fato, ao que nós tínhamos aqui de progressismo, né? Detesto essa palavra aplicada à esquerda, eu não vejo nada de progressista praticamente nessa esquerda que ganha força, mas a esquerda. Ele resolveu oferecer um conservadorismo brasileiro tal como o contexto que a esquerda o fez produzir aqui. Isso gerou problemas, né? Gerou problemas. Por quê? O conservadorismo ele tem identidade própria, que inclusive ela é além do que aqueles que os autores locais produzem em suas regiões. Mas veja bem, existem questões que elas são basilares no conservadorismo. Eu quero que você entenda o seguinte: os conservadores eles não defendem um discurso uníssono, certo? Uma coisa que só pode ser aquilo ali. Não, eles sempre debateram ou sempre defenderam o debate. Não há consenso, certo? Dogmas entre conservadores. Não existe dogmas entre conservadores, que isso fique bem claro. Os conservadores eles têm sim uma postura e que historicamente ela foi defendida por praticamente todos eles. São certas crenças, certo? São, na verdade, certos ensinos que eles passaram pela aprovação histórica e eles mostraram que eles são eficientes. E eles, quando levados a uma cultura social, eles produzem bons frutos, estabilidade social e uma ordem civilizada. Então, eles são basilares. Certo? O conservadorismo. Por exemplo, o direito à liberdade de expressão, de pensamento, de ação, o direito à defesa da vida, desde a da concepção, certo? Direito ao culto, a espiritualidade que as pessoas podem desenvolver, uma moralidade supracultural, eu praticamente adoro esse conceito, direito à autodefesa, a legalidade da propriedade privada, crença na falibilidade humana, né? O ser humano ele é falho, então não se pode confiar muito, por isso que se estende também para outra, o ceticismo político. O conservador não tem políticos como ídolos, ele desconfia, inclusive, dos candidatos que ele elege, e que as práticas políticas elas podem ser mutáveis, né? Essas questões elas são basilares, certo? Nos conservadores. Aí outras variações elas podem vir sim, mas essas que eu citei para vocês, né? Algumas poucas outras também, não posso aqui estender tudo, mas elas são basilares para os conservadores. E se você viu algumas dessas questões aqui, você vai ver que aquelas que são, inclusive os derivados dela, aquelas que envolvem costumes sociais são mais da pauta bolsonarista, né? Mas, entretanto, os conservadores brasileiros eles não têm ceticismo político com relação ao Bolsonaro, né? Confiam nele praticamente aí às cegas. Então eu olho para isso e vejo, Bolsonaro não é conservador, certo? Não é. Eu também não sou necessariamente fã do conservadorismo de Olavo de Carvalho, certo? Eu prefiro Roland Scruton, sou mais apegado, certo? A esse lado do conservadorismo. Mesmo assim, esse conservadorismo e esse movimento de Bolsonaro ganharam força no Brasil e eles têm catálogo, ou melhor, no catálogo, eles são caracterizados como conservadores. Eu diria para você que aqui é um surgimento, um nascimento do conservadorismo no Brasil. Por isso que eu sei que se esse movimento ele ganhar força, ele vai precisar de mais saúde, de mais nutrientes e de uma variedade também de fontes de estudo. Então, por isso, esse vídeo aqui, por isso eu ofereço a vocês outros autores para aqueles que acham que no Brasil só se pode ser conservador se você seguir o Bolsonaro ou as ideias de Olavo de Carvalho. Isso é falho. Por quê? Eu não sou bolsonarista, eu não sou olavista, certo? Mas eu sou conservador.
Então, pessoal, para aqueles que são cansados, certo, do discurso olavista, particularmente eu detesto a prática do próprio Olavo de Carvalho de atacar as pessoas, reputações, certo? Ele ataca com tudo. Ele diz que não, mas é muito visível. Ele ataca com tudo as pessoas e isso eu detesto praticamente num debate. Eu acho que não enriquece em nada. Mas eu quero oferecer a vocês vão ver passar aqui na tela, o nome de vários brasileiros, certo? Vivos agora, outros já antigos, certo? Depois dos vivos, eu mostro os mortos, né? Que eles estão aí com obras interessantes, artigos publicados muito bons, eles são conservadores, basta você pausar o vídeo aqui e você vai olhar o gabarito deles, certo? Ver obras dele lá, pesquisa, coloca o nome dele aí no Google, pesquisa, lê os artigos dele, lê os livros dele aí. Galera, simplesmente são incríveis e eles contribuem muito também. É para você ver que nós temos conservadores que vão bem além, certo, do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho. Então, essa aqui é a minha contribuição para que você possa expandir um pouco sua mente e quando o Brasil precisar florescer, certo, esse debate, para que nós não tenhamos somente um único viés de direita conservadora, certo? Que seja o de Olavo de Carvalho. Entre os próprios conservadores deve haver um debate daquelas ideias que são melhor aplicadas, que são mais saudáveis, porque nós precisamos da pluralidade, certo? A esquerda praticamente ela conseguiu ficar unida porque ela também cancelou aqueles que eram discordantes, né? E ela se manteve numa liga, certo, de união que, cá para nós, da esquerda pouca coisa é saudável, né? Ela quase não tem nada de bom, de progresso para oferecer à sociedade. Mas do lado conservador, eu acredito sim que nós temos boas ideias e é preciso também amadurecê-las com o debate. Então, olha os autores que eu coloquei aqui para você, pesquisa por eles, adquire os livros deles, certo? Baixa o que você encontrar sobre eles aí, dá uma olhada na história deles. É claro que alguns deles têm posições questionáveis, têm ideias questionáveis, atitudes passadas também, só que são humanos. Se você for cancelar, né, todo mundo que teve uma postura política complicada, certo? Agora, eu gostaria de citar para vocês aqui, pedir para vocês darem uma atenção especial a conservadores que nós temos no Brasil, né? E as obras deles estão aí rodando. E elas são obras ótimas, né? E um também que já faleceu, infelizmente, há pouco tempo. Primeiro, esse que já faleceu é o Roger Scruton, certo? Vejam as obras dele aí, Como Ser um Conservador, Convite ao Conservadorismo, são obras muito boas. Nós temos aqui no Brasil Bruno Garchagem, né? Autor do livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos, né? O Festival de Privilégios que assola o Brasil. Pare de acreditar no governo. São livros ótimos também. Nós temos, para quem gosta da lenda do Olavo de Carvalho, nós temos um Olavo de Carvalho educado, né? É o Gustavo Corsão. Ele é o autor de Dois Amores, Duas Cidades, né? As ideias dele são praticamente muito parecidas com as do Olavo de Carvalho, só que ele é educado, né? Ele não vai mandar ninguém tomar em canto nenhum, certo? Ele segue uma linha mais educada. Temos também o Felipe Coutinho, é um conservador muito conhecido, ele é português, mas muito conhecido aqui no Brasil, né? Eu vou citar um a mais do que o que eu tinha dito, a contar que eu tinha dito. E nós temos também um que eu gosto muito, que é o príncipe Luiz Felipe de Orleans, autor do livro Porque o Brasil é um País Atrasado. É um conservador também de primeira linha, cara. Então, o Brasil está rico nesse material. Basta que vocês pesquisem e não se detenham somente aquilo que é bolsonarista ou olavista, certo? Temos riqueza de material, pessoal. Vamos melhorar o nosso Brasil, vamos melhorar o debate político, vamos mostrar para a esquerda que nós temos coerência na ideologia, né? Apesar de que o conservadorismo não é uma ideologia, ele é uma postura, certo? Erro meu aqui no jogo de palavras. Mesmo assim, nós temos como contribuir, como melhorar nossa nação. Então, esse aqui é a minha contribuição para vocês. Fica aí as dicas, certo? Um forte abraço para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais.